Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez aí. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos, deixe seus comentários. Nós temos hoje um assunto aqui que muitos falam sobre esse texto. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 3, verso 16, que está falando exatamente da pregação de João Batista e aonde ele vai falar também do batismo de Cristo. Qual será o batismo? Como será o batismo que os cristãos serão revestidos? Mais ou menos isso, né? Está aqui o texto, vamos ler aqui na Almeida atualizada, aqui na Bíblia The Word. Diz o seguinte, ó. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das suas alparcas ou sandálias, né? Ele vos batizará, olha só, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Presta atenção essa última parte aqui apenas, ó. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. No texto grego, nós vamos ver apenas essa última parte aqui, que é o que nos interessa nesse vídeo, né? O texto grego falou o seguinte aqui: autos rimas baptizei en pneumati agio kai puri. Esse aqui é o texto Receptus, aqui nós temos o texto eclético que vai estar igual, né? Entendeu? Então muitos dizem que aqui nós temos dois batismos, um com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e o outro em fogo. Eles alegam que aqui nós temos dois batismos. Só que quando você vai para o texto grego, a preposição en, entendeu? Que ela encabeça a frase aqui no caso, ó, quando nós lemos aqui, ele não traz esse entendimento de dois batismos, não. Então nós vamos ler aqui, nós vamos ver os comentários da Shed. Eu tenho aqui o de Lucas, tá bom? Do James Edward. Vamos ver o que é que ele comenta então sobre essa passagem. Ele diz aqui o seguinte, ó: a referência ao batismo com o Espírito Santo e com fogo, verso 16, faz os leitores modernos, como os ouvintes de João, refletir e ponderar. O Espírito Santo é obviamente uma figura divina. Por conseguinte, o batismo de alguém mais poderoso não é um batismo simbólico de purificação com água, mas a imersão no poder e pessoa de Deus. O fogo é um elemento de sentido menos óbvio. Alguns consideram que o fogo é uma referência às línguas de fogo no Pentecoste, quando o Espírito Santo ungiu os cristãos com novas línguas. Não obstante, se esse é o sentido do fogo, esperaríamos que o fogo aparecesse, né, em Atos 1:5 e em 11:16, né, no prelúdio imediato do Pentecoste. O fogo muitas vezes é um símbolo de julgamento divino, como no verso 17, aqui, ó, verso 17, que ele fala o seguinte, ó: a sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui sim você vê que você tem um fogo aqui de juízo, e esse é o contexto. Então muitos alegam que nós temos dois batismos aqui, por quê? Por causa do contexto da passagem, né? Mas ele continua aqui dizendo, ó, deixa eu ver onde eu parei aqui, o verso seguinte, né? Aí ele vai falar o seguinte aqui, ó: Orígenes entendia o fogo como um segundo batismo, um banho de fogo, pelo qual os cristãos têm de passar antes de entrar na vida eterna. Contudo, a Escritura não ensina um segundo batismo. O Espírito Santo e o fogo parece se referir ao caráter duplo, olha só, ao caráter duplo do batismo como uma purificação e um refinamento. Talvez lembrando mais uma vez o tema da queda e o soerguimento, que está também em Lucas 2:34, que é uma profecia sobre sobre a missão de Cristo, né? Aí ele vai nos remeter a algumas passagens do Antigo Testamento. Ele vai falar aqui, ó,
vai dar algumas referências para dar base a essa interpretação dele como um só batismo, né? Então ele manda a gente ler Isaías 4 e 5, que ele fala o seguinte, ó, capítulo 4, verso 4 e 5, ele fala o seguinte: quando o Senhor levar a imundícia dos filhos de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, que lembra fogo, né? E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, uma passagem que ele alude aqui a um refinamento, né? Vamos ver aqui uma outra passagem também, em Isaías 32:15, é um texto que também fala da descida do Espírito Santo. Isaías, ele é um profeta, né? Onde ele profetiza muito a vinda, né, ou o batismo com o Espírito Santo. Nós temos algumas passagens em Isaías bem fortes. 32:15 fala o seguinte, ó: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Mas tem mais, ele manda nós irmos aqui para Ezequiel 36, capítulo bem conhecido, né? 36, versículo, vejamos, 25 e 26, que ele fala o seguinte aqui: então aspergirá água pura sobre vós e ficareis purificados. Olha só, gente, isso aqui é fantástico. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E o último texto que ele nos dirige aqui é um texto também bem conhecido em Malaquias capítulo 3, no verso 2 e 3, que fala o seguinte: mas quem suportará o dia da sua vinda, né? E quem subsistirá quando ele aparecer, no caso o Messias, né? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Mais um texto aqui que fala de purificação com fogo. Então, esse autor aqui, né, esse comentarista, ele vai conciliar um só batismo aqui, entendeu? Espírito Santo e em fogo como um só batismo. Mas eu fui ler o comentário de Mateus da mesma passagem, né? A mesma passagem. E aqui já é o Carson, G.A. Carson, que ele comenta. Veja que ele vai seguir o outro autor ali, o James Edward. Ele vai falar o seguinte aqui, ó, sobre a mesma passagem, mas em Mateus. Muitos veem isso como um duplo batismo, um no Espírito Santo para o justo e outro no fogo para o impenitente, né? O fogo destrói e consome. Aí ele cita aqui a questão do trigo e da palha, né, como nós já lemos aí. Aí ele fala mais o seguinte aqui, ó: há bons motivos, contudo, para falar de fogo junto com o Espírito Santo como agente purificador. As pessoas a quem João se dirige estão sendo batizadas por ele. Elas provavelmente arrependeram-se. Aí eu até marquei aqui essa parte, ó. Mais importante, a preposição en, que é essa daqui em grego, ó, que vai estar também lá no texto grego de Mateus. Eu não vou aqui colocar lá, vamos ficar aqui porque a frase ela é praticamente a mesma, né? A preposição en, que quer dizer com, né? Olha só, não é repetida antes de fogo, ou seja, antes de puri. Aqui, ó, antes de puri, nós não temos a preposição en, porque aí seria, ó, no Espírito Santo e no fogo, ou com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo, mas não temos o en aqui. O que dá então a entender o quê? Que é um só batismo. Quer ver o que é que ele vai dizer? Ó? Vamos lá. E isso normalmente sugere um conceito unificado. Aí ele vai explicar mais um pouco. Uma preposição governa o Espírito Santo e o fogo.
E isso normalmente sugere um conceito unificado. Espírito, fogo, ou algo semelhante. Ou seja, ele vai aqui juntar como se fosse um só batismo, com o Espírito Santo e fogo junto, meu amigo. Então, os pentecostais aqui acham graça. Eita glória! Então é isso, gente. Então nós temos aqui, ó, nesse texto aqui nós temos duas interpretações. Quem olha o contexto vai entender, né, que nós temos aqui dois batismos, um para um como bênção, né, e outro como juízo. Quando você olha a gramática grega, você vai ver que en é uma preposição que governa o Espírito Santo e o fogo aqui nesta frase, ó. Então, se ela governa, o que é que ele está querendo dizer é que é um só batismo e não dois. E sendo isso aqui, então, uma profecia para aquilo que viria a acontecer em Atos capítulo 2, quando foram vistos línguas como que de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Então, tem base bíblica também para isso. Mas está aí. Então, deixa a sua opinião sobre a passagem aí embaixo, aí nos comentários. O que é que tu acha? Tu acha que são dois batismos ou é um só batismo? Deixa aí os seus argumentos aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida aí.